Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Dados nas Alturas. O vídeo de hoje, ele é uma continuação da série System Tables. Então, basicamente no primeiro vídeo, eu mostrei como habilitar as tabelas de sistemas e o que são as tabelas de sistemas. No segundo vídeo, eu mostrei como explorar os dados de billing. Então, você basicamente consegue explorar as informações de custo do seu ambiente Databricks, quanto que você está investindo mensalmente, quanto que você são valores ali aproximados, mas já te dá uma boa ideia de quanto. E você consegue ver as informações com granularidade, saber quanto que você está gastando por job, quanto que você está gastando por cluster, quanto você está gastando por ambiente, workspace. E no vídeo de hoje, basicamente, eu vou mostrar para vocês as informações de auditoria. Então vocês conseguem saber, por exemplo, né, através da System Tables, quem está dando permissão para um usuário acessar uma determinada tabela, qual usuário tem permissão de acesso em uma determinada tabela ou esquema. Vocês vão conseguir saber também quais tabelas estão sendo acessadas e por quem, quais tabelas têm dados PII, né, ou dados que identificam a pessoa, como um CPF, um nome, como que eu consigo identificar essas tabelas, encontrar essas tabelas. E a gente consegue saber, né, inclusive quais comandos os usuários estão executando. Então a gente consegue chegar no detalhe de saber quais comandos os usuários estão executando. E você consegue capturar tudo isso via análise dessas System Tables, porque basicamente elas contêm informações de logs de auditoria, onde a gente vai fazer query nessas tabelas para descobrir todas essas informações. Então vamos lá. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo isso no detalhe aqui para vocês. Então, se você é de um time de governança, se você é de um time que precisa ter esse controle do ambiente, ter visibilidade dos acessos, ter um certo controle, talvez você seja de uma área de administração do ambiente, ou até de um time de governança que tem esse chapéu aí de ter esse tipo de informação para ver se os dados estão sendo acessados realmente por quem deveriam acessar os dados. Aqui o ambiente Databricks ele te oferece esse nível de detalhe que diz respeito a logs de auditoria e eu vou explorar isso com vocês hoje. Então vamos lá. Bom, basicamente, onde que nós acessamos as tabelas, as System Tables, né, que são as tabelas de sistema. Então se você está aqui no Databricks, basta você clicar em catálogo e na sequência vão aparecer os seus catálogos e vai aparecer também, se você obviamente tiver acesso a ele, o catálogo System. No catálogo System, a gente tem algumas informações. A gente tem o billing, que a gente explorou no vídeo passado, o esquema billing, e a gente tem aqui o esquema access. E aqui dentro a gente tem a tabela audit, que a gente vai explorar hoje. Essa tabela audit tem basicamente ali os logs de auditoria. E aqui a gente também tem a tabela information schema. A gente vai explorar algumas tabelas dessa, não a tabela Information Schema, mas o esquema Information Schema. E aqui a gente vai explorar algumas tabelas aqui dentro. Por exemplo, a parte de privilégio de tabelas, Table Privileges. Dentro dessa tabela a gente tem, por exemplo, a informação de quem tem acesso, quem deu acesso para algum usuário acessar uma determinada tabela e quem recebeu o acesso, né, o privilégio ali para acessar uma determinada tabela. Essas informações ficam gravadas nessa tabela. A gente tem uma outra tabela aqui, que é a parte de colunas. Então aqui eu tenho columns. Essa tabela columns, ela tem ali as colunas, o nome da tabela, o nome do esquema e o nome do catálogo. Então você consegue ver, fazer um filtro, por exemplo, em todas as colunas por nome, né? Você consegue fazer uma busca. Eu quero buscar todas as colunas que têm o nome CPF. E ele vai varrer todo o seu lakehouse, todos os catálogos, todos os esquemas. Na verdade, não vai varrer, né? Na verdade, essas informações já estão gravadas nessa tabela. Ele vai varrer essa tabela e lá ele vai trazer, né? Todas as tabelas que tem um campo com o nome CPF, por exemplo, porque ali dentro você tem cada linha dessa tabela columns representa uma coluna de alguma tabela que tem aqui no seu ambiente lakehouse, tá? Então,
São informações de sistema, se vocês estão familiarizados com tabelas de sistemas de banco de dados, é algo similar, né? Você consegue. Claro que aqui você tem muito mais riqueza de detalhe, como eu mostrei a parte de billing, você vai ter a parte de logs de auditoria, mas aqui só para exemplificar. Bom, então vamos lá. Eu criei aqui basicamente um notebook para a gente fazer algumas explorações iniciais. Então, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês o que tem nessa tabela Table Privileges, que está dentro aqui dos catálogos System, por isso até que são chamadas de System Tables, né? Elas ficam dentro. Esse catálogo System é do próprio ambiente Databricks, ele é gerenciado pelo Databricks, né? E Information Schema é o nome do esquema e Table Privileges é o nome da tabela. Então eu vou clicar aqui em executar. Você vê que eu não tenho nenhum cluster ligado aqui no meu ambiente, tudo desligado. Só que a partir do momento que eu executo aqui, vou botar para selecionar, para executar. O que acontece, né? Ele está iniciando o meu ambiente. Como eu estou usando o ambiente serverless, ó, já iniciou em questão de segundos. Cliquei, iniciou em segundos e já resolveu a query aqui para mim, ó, 3 segundos. E aqui basicamente eu consigo explorar a minha tabela. Então essa questão do serverless eu vou explorar em os próximos, em vídeos à frente aí. Eu vou explorar, ainda vou trazer vídeos falando aqui para vocês de serverless. Mas ajuda bastante, traz na questão da experiência do usuário final, né? Tem outros ganhos, mas também no que diz respeito à experiência, vocês viram que, né, o ambiente, ele, mesmo que ele esteja desligado, em questão de segundos, ele já está disponível aqui de forma imperceptível. Você nem percebe que o ambiente ligou. Muito bom. Então aqui basicamente, nessa tabela Table Privileges, a gente tem aqui o nome da tabela, a gente tem o tipo de privilégio que foi concedido, o nome do esquema, o nome do catálogo e o nome de quem recebeu, do usuário ou do grupo que recebeu o privilégio e qual foi quem deu esse privilégio, qual foi o usuário que deu esse privilégio. Então, por exemplo, o usuário dados nas alturas, ele deu privilégio para o account users, para o grupo account users, nessa tabela esquema privileges. Qual o privilégio que ele deu? Esse privilégio aqui, ó, all privileges. A gente consegue ver nessa tabela também se isso foi herdado, né? Porque muitas vezes você não dá o privilégio no nível da tabela. Aqui nesse caso você deu no nível do catálogo e essa tabela herdou o privilégio que veio lá do nível do catálogo. Então aqui ele mostra de onde que está herdando ali esse privilégio de acesso, tá? Beleza. Aqui embaixo a gente tem uma outra tabela, que é a tabela columns, tabela colunas, que está dentro de System Information Schema, Schema Information Schema, colunas, o nome da tabela. Como eu mencionei na introdução desse vídeo, aqui a gente tem o nome de cada coluna. Claro que essa coluna pertence a uma tabela. Não só o nome, mas qual que é o tipo da coluna. Quero buscar todas as colunas string que eu tenho aqui no tipo texto que eu tenho no meu data lake inteiro. Posso fazer essa busca. Eu quero qual que é a posição dessa coluna na tabela. Eu consigo também saber, obviamente, ter aqui o nome da coluna, eu sei qual é a tabela que ela faz parte, qual que é o esquema que essa tabela faz parte, qual que é o catálogo que esse esquema faz parte ou pertence, enfim. Então aqui você tem uma tabela que lista todas as colunas. E aí a gente consegue, né, com essas tabelas a gente consegue fazer aqui umas análises mais avançadas. Então, por exemplo, quais tabelas possuem dados PII? Que são dados PIIs? Dados que eu poderia identificar uma pessoa, né? Então, pelo nome eu consigo identificar uma pessoa? Sim. Pelo e-mail, pelo CPF, pelo RG. Então, são dados que pode fazer com que eu identifique uma pessoa. Então, basicamente, aqui na System Tables, a gente tem essa informação. O Databricks já provê aquela tabela de colunas, né? Uma tabela que tem o nome de todas as colunas. Então, basicamente, eu consigo fazer uma busca simples aqui. Olha, eu tenho nesse campo coluna, eu tenho alguma coluna com o nome name, ou com o nome e-mail, com o nome CPF, com o nome RG?
eu tenho alguma coluna, alguma tabela, desculpa. Então eu estou fazendo um select distinct de tabela. Então liste para mim as tabelas na qual o campo nome da coluna, né? Na minha tabela ali eu quero pegar tudo que no campo nome da coluna seja name, e-mail, CPF, RG. Ou seja, se eu tiver alguma nessa minha tabela que eu possuo uma lista de todas as colunas, né, que existe no meu Lakehouse. Se eu tiver alguma coluna com o nome, name, e-mail, CPF, RG, traga para mim qual que é a tabela que tem esse campo. E as tabelas distintas, né, sem repetir, se esse campo aparece, essa tabela aparece diversas vezes ali, então traga as tabelas de forma distinta. Então aqui ele trouxe para mim as tabelas que tem uma dessas informações. Então eu consigo ver aqui, por exemplo, que a tabela target CDC2, target CDC2TH, target CDC1 e users, tabela de usuários. Então aqui eu sei quais tabelas possuem algum desses campos aqui. Claro que existem formas mais sofisticadas de você identificar dados PII, não só pelo nome da coluna, né? Você também, obviamente, tem outras técnicas, outras funcionalidades que você poderia identificar pelo conteúdo da coluna. Mas nesse caso, estou mostrando aqui como a gente já existe essa tabela dentro do ambiente da Databricks com o nome de todas as colunas do seu Lakehouse, você poderia rapidamente, mesmo com esse mecanismo mais simples, mas já fazer uma busca e identificar todas as tabelas que podem ter colunas, né, com dados PII, com dados sensíveis. Muito bom. A partir daí, a gente pode avançar um pouquinho mais e fazer uma outra query em algumas tabelas aqui, na tabela Table Privileges, na tabela Columns. Então, eu vou juntar Table Privileges com Columns. E o que eu quero saber? As tabelas que têm dados PII, né? Quais são os usuários que têm acesso às tabelas que têm dados PII? Olha que interessante. Então você consegue, basicamente, né, e é o que está aqui, quais usuários têm acesso a tabelas com dados PII. Então, lá na query anterior, eu mostrei como que você identifica tabela com dados PII, que no fundo é o final dessa query aqui. Ó. Só vou fazer um filtro para identificar. Lá na minha tabela, que tem o nome de todas as colunas do Lakehouse, se tem alguma coluna com esses nomes, com name, e-mail, CPF, RG, claro que eu poderia buscar muitos outros nomes aqui, né, de colunas. Mas aí eu estou agregando, eu estou fazendo um join dessa tabela colunas com a tabela Table Privileges, e aí eu consigo cruzar essas duas informações. Estão fazendo select asterisco from Table Privileges P, information schema.columns, a tabela com o nome colunas, que eu estou chamando de C. E eu estou fazendo um join por nome do catálogo, nome do esquema, nome da tabela. E eu estou filtrando tudo que o nome da coluna, né, eu tenha name, e-mail, CPF, RG. E aqui basicamente a gente tem o resultado. Então aqui a gente vê que o usuário dados nas alturas, ele tem acesso a essas tabelas. A tabela target CDC2, target CDC2TH e target CDC1. E essas tabelas, ela tem o campo do tipo name. Olha que legal. Então essas tabelas têm o campo name, que é o nome ali do cliente. Então aqui eu consegui identificar não só quais tabelas têm possíveis dados PII, né? Tem dado de nome. Só que mais do que isso, quais usuários têm acesso a essas tabelas? E aqui, nesse caso, só o usuário dados nas alturas tem acesso a essas tabelas. Então, esse relatório aqui para a governança pode ser algo bem interessante. Você conseguir ter visibilidade de todos os usuários que têm acesso ou não a dados PII. Bom, avançando, a gente pode fazer uma outra query, né? E essa outra consulta, ela basicamente vai responder quem tem acesso a um determinado esquema e tabela. Então, se você quer listar todo mundo que tem acesso
a um determinado esquema ou tabela, então basicamente você pode fazer uma query como essa. Então aqui eu estou dizendo qual que é o esquema, qual que é o nome da tabela, que eu quero validar quem tem acesso a ela. E basicamente eu pego essa informação ali de Table Privileges. Então eu vou aqui na tabela chamada Table Privileges. Aqui eu tenho a informação de todo mundo que tem acesso a todas as tabelas, né? E aí eu faço um union com o Table Owner. Porque o que que acontece? O dono da tabela, ele já tem acesso automático à tabela. Por mais que ninguém tenha dado acesso a ele. Então a gente consegue capturar essa informação aqui também. E aqui eu estou pegando, né, na tabela Schema Privileges, quem tem acesso a um determinado esquema. Então eu estou trazendo quem tem acesso ao esquema DLT ou tem acesso, ou é dono da tabela Clickstream ou foi concedido acesso à tabela Clickstream Prepared. E aqui eu estou listando quem tem acesso ao esquema DLT ou tem acesso à tabela Clickstream Prepared. E aqui ele está trazendo para mim o usuário Class FC, o grupo Account Users, e o usuário dados nas alturas, eles têm acesso, né, provavelmente, eles têm acesso a um desses três aqui, né, no caso, ou a tabela ou ao esquema. Então, aqui só uma forma de mostrar para vocês como que você poderia fazer uma query para saber quem tem acesso a uma tabela ou a um esquema específico. Então aqui basicamente eu estou fazendo um select distinct de quem recebeu acesso, esse grant, esse campo grant diz o seguinte, quem recebeu acesso a uma determinada tabela. E aí eu estou buscando a informação da Information Schema Table Privileges, que essa tabela eu tenho todos os privilégios, todo mundo que tem foi dado, né, concedido privilégio a uma tabela, fica gravada aqui a informação, onde a tabela é igual ao DLT, o esquema é igual ao DLT e a tabela é igual ao Clickstream Prepared. E eu estou fazendo um union com a tabela Information Schema Tables, porque nessa tabela Tables eu busco quem são os donos da tabela. Eu tenho lá quem é o Table Owner, onde o esquema é o DLT e a tabela é essa mesma tabela. Então, quem que é o dono dessa tabela e quem tem acesso a essa tabela? Porque o dono ele já herda acesso também. Então eu trago ele aqui também. E depois eu estou fazendo um union, fazendo um select distinct de grant, quem recebeu acesso ao esquema DLT. E essa informação está dentro da tabela Schema Privileges. Então aqui basicamente a gente está usando Table Privileges, Tables para pegar o owner da tabela e Schema Privileges para pegar quem tem acesso, a quem foi concedido acesso a esse esquema. Então aqui só um exemplo de como fazer algumas análises. Vamos executar essa query aqui. Ok. E aqui ele trouxe, então, basicamente aqueles mesmos três usuários, tá? Muito bom. Avançando. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco, né, de alguns logs de auditoria da tabela Audit. Então, aqui lá no System Tables, a gente tem o Schema Access e a tabela Audit. Essa tabela Audit tem logs de auditoria de tudo, de diversos serviços dentro do Databricks. Então, basicamente, eu selecionei aqui Select Distinct Service Name e Action Name. O Service Name é o nome do serviço, o Action Name, basicamente, é o nome da ação que está sendo monitorada, que está sendo logado, né? E eu estou ordenando por Service Name. Então, vamos lá. Aqui, basicamente, como a gente pode ver aqui, ó, vou até pedir para executar novamente a query. Ok. Então, aqui ele trouxe a query, a versão mais atualizada aqui dessa consulta. Então aqui eu tenho do serviço accounts, né? Do nível account ali da Databricks. Então olha o tanto de coisa que você tem que se o usuário fizer qualquer uma dessas ações, ou usuário sistêmico, ou o que for, vai ser monitorado.
Então, set, por exemplo, create result, resize result, desculpa, aqui em cima. Token login. Alguém fez login por token lá no account, no nível account? Alguém gerou um Databricks token? Alguém revogou um token? Enfim, alguém fez um login via browser lá no nível do account? Então, tudo isso daqui, pessoal, é logado, tá? Aí, a gente tem outros serviços aqui, por exemplo, clusters. Alguém deletou um cluster, startou um cluster, criou um cluster. Databricks SQL. Alguém criou uma tabela, né? Ou executou uma query ad hoc, inicializou um endpoint, fez um update de uma query, enfim, fez o download dos resultados de uma query via interface, submeteu um comando, né? Basicamente aqui, se alguém executa uma query, qual comando foi submetido? Você consegue ver a consulta SQL que a pessoa fez. Você consegue ver o código, né? Qual foi o usuário que executou o comando e que comando foi esse. Então, aqui a gente tem DBFS, Delta Live Tables, então uma série de logs, né? Quem editou, quem criou, quem parou o pipeline, os jobs, quem executou ali a trigger, quem apagou, quem fez update, quem criou, quem submeteu a execução, se a execução rodou, né, com sucesso, a parte de linhagem de dados, então de tracking, você tem aqui uma série de informações de tracking de linhagem também. Você pode buscar, né, as informações de linhagem. Aqui a parte de MLflow, leitura de artefato, escrita de artefato, quem deletou um modelo registrado, model registry, notebooks, quem importou, quem moveu, quem renomeou, quem deletou. E você tem aqui notebooks também, né? Essa parte de download de resultados. Então isso é super importante também. Tem alguém fazendo download do resultado de uma consulta via notebook? A gente sabe que isso pode ser desligado no ambiente Databricks, mas se você deixar habilitada a opção para ser feito um download, você também pode vir nos logs de auditoria e monitorar se alguém fez esse download ou não. Então, tem uma série, e Unit Catalog, né? Quem acessou qual tabela, quem criou tabela, quem criou função, quem listou, enfim, pessoal. Tem uma infinidade de ações aqui que são totalmente logadas e você tem todos os logs de auditoria nesse nível de detalhes. Agora vamos ver algumas queries em cima dessas informações. Para começar, eu gostaria de trazer uma query que vai responder isso daqui, ó. Quais comandos os usuários estão executando? Então você consegue chegar no nível de detalhe de saber qual comando, por exemplo, qual query um usuário executou, qual query um usuário submeteu e executou, qual comando, né, um código Python, qual foi o código que um determinado usuário executou. Para saber esse nível de detalhe, a gente precisa do log no nível verbose, né, que é um log mais, mais detalhado. E para esse nível de detalhe aqui, a gente precisa vir aqui no Admin Settings. Claro, se você for administrador do ambiente, você vai conseguir fazer isso. Clico em Workspace Settings. E aí eu vou buscar aqui por Audit. E aqui ele já traz, ó, Verbose Audit Logs. Isso aqui tem que estar enabled, senão esses logs, detalhe do comando que é executado, se ele não tiver habilitado, ele não vai aparecer ali no log, tá? Nesse nível de detalhe. Mas no meu caso está habilitado. Então aí eu consigo fazer esse tipo de query. Mas vamos lá. Então o que eu estou fazendo? Um select. Eu estou usando a tabela System, do catálogo System, do esquema Access, a tabela de Audit, a tabela que tem meus logs de auditoria. Estou fazendo um select da data,
do timestamp, que é a data com hora, usuário, o e-mail do usuário. E aqui por que está user identity ponto e-mail, desculpa. Porque basicamente ele é aqueles campos que são semi-estruturados ali, onde eu consigo navegar na estrutura do campo. Então, por isso que consigo fazer isso. Então, aqui basicamente eu estou trazendo o e-mail. E aqui eu tenho o request params command test. Eu estou trazendo o comando que foi submetido pelo usuário. Tá? Da tabela audit, onde eu quero tudo que o comando não seja nulo, claro, só quero coisa que o usuário submeteu, né? E eu estou fazendo um desk aqui, uma ordenação decrescente pela data e hora. Eu quero começar a analisar os últimos eventos ali, as últimas queries, os últimos comandos que foram submetidos. Então, se a gente observar, ó, nas tabelas de logs, eu já tenho aqui informação, inclusive, de comandos que a gente submeteu quase agora, né? Ó, dia 14/10, 21 horas e 39. Bom, que horas são agora? 19, né? 21, 22. Então, o que que acontece? Como aqui, se eu não me engano, acho que eu estou 3 horas atrás do horário aqui do que está no servidor, então basicamente 21:39 aqui eram 6:39. Ou seja, esse é um comando que a gente executou quase agora ali no início do vídeo, né? Onde eu fiz um select asterisco from a tabela table privileges, tá vendo? Então ele mostra aqui o horário que eu executei, etc, etc, etc. Então aqui ele já capturou. Você vê que ele, coisa de minutos, essa tabela, a gente executa o comando, essas tabelas já são atualizadas ali em questão de minutos, tá? Então os dados são bem recentes. Muito bom. Então aqui eu consigo visualizar a data e hora, e-mail e o comando que o usuário executou. Olha isso, pessoal. Eu tenho aqui as queries SQL que eles executaram no notebook. Mas eu também tenho outros tipos de comando. Eu poderia ter um comando Python. É que aqui a maioria dos comandos que eu executei foi SQL. Mas eu também, né, tenho uma série. Eu já executo comandos Python também. Que aqui os últimos, ó, pode ver que a maioria é tudo SQL. Mas a gente poderia até fazer uma busca um pouco mais refinada depois para trazer outros comandos ali que tenha, por exemplo, um def, né? Em algum momento que eu criei. Ah, aqui, ó, por exemplo, ó, def teste, que eu criei uma funçãozinha de teste. Olha só. Quando eu coloco o mouse em cima, ele até formata aqui para mim, olha que legal. Ó. Quando eu coloco o mouse em cima, ó, ele mostra formatadinho, bonitinho. Ó. Então aqui eu consigo ver exatamente qual foi o comando que foi executado pelo usuário. Tem noção da riqueza disso? Principalmente para um time que está analisando, né, que precisa proteger o ambiente, às vezes vai passar por auditorias e você precisa mostrar que você tem o controle do seu ambiente, que você sabe exatamente o que o usuário está executando, você sabe quais usuários têm acesso a quais tabelas com dados sensíveis, e você sabe até o comando que os teus usuários estão executando, isso tudo logado. Imagina a riqueza, né, que você pode ter e o controle que você tem do seu ambiente, claro, para evitar vazamentos de dados, para evitar problemas no que diz respeito aos dados. Isso te ajuda a reduzir o seu risco. Então, aqui você consegue chegar nesse nível de detalhe de saber quais comandos estão sendo executados. Se a gente avançar mais um pouquinho, eu também consigo fazer uma query para saber quais usuários estão fazendo download de dados via Databricks, seja pelo notebook, seja pelo editor de query, que você também tem aqui dentro da plataforma Databricks. E como que a gente consegue fazer isso? Também se eu fizer um select asterisco from a tabela audit, então eu quero trazer tudo da tabela audit, onde o nome da ação ele seja igual download, né? Tenha download, esse percentual antes aqui é depois, é que pode ter qualquer palavra antes ou depois, mas tem que aparecer a palavra download. Muito bom. Como eu tenho
ação, eu monitoro a ação e eu gravo o log no Databricks das ações de download, seja via notebook ou via editor de query. Então, por exemplo, eu como usuário, eu poderia vir aqui, como o download está habilitado, eu já mencionei que é possível desligar essa opção de download para o usuário, mas como está habilitado, eu poderia clicar aqui, ele ia fazer o download desse resultado de query para mim, aqui agora, aqui na minha máquina. Então, quando eu faço isso, basicamente isso gera um log. E aí, quando eu executo essa query aqui, ó, ele vai trazer para mim todos os usuários e todas as ocasiões que foi feito um download aqui no ambiente. Olha que interessante, ó. Então aqui basicamente eu tenho o ID da conta, o ID do workspace, de qual ambiente que veio esse download, qual foi a data, a hora, qual foi o IP de origem, ops, qual foi o client que o usuário usou, né? Ele usou um browser, um web browser, ele usou algum outro client específico, enfim, via API, né? Eu consigo ver aqui o client, o agente. E aqui o ID da sessão e aqui, ó, eu consigo ver qual foi o e-mail do usuário, se a ação foi via notebook ou Databricks SQL. E aqui eu consigo visualizar, né, todas as informações, inclusive aqui, ó, inclusive qual que foi o notebook, qual que é o caminho do notebook que foi feito esse download. Então eu consigo ver não só se o usuário fez download, mas eu consigo saber de qual notebook que ele usou, de onde que tem lá uma consulta, uma análise, etc., que ele usou para fazer um download. Então você consegue ter aqui uma visibilidade, né, muito refinada aqui você consegue ir no detalhe para saber as ações que os seus usuários estão executando no ambiente. Então isso aqui é bem interessante, é bem rico, né? A riqueza de detalhe aqui é muito interessante. Bom, avançando, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra query que ela responde o seguinte: quais outras ações que o usuário que fez o download do dado realizou no dia? Então imagine o seguinte: o usuário fez um download, sei lá, eventualmente, sei lá, você está fazendo uma investigação, tem um usuário que fez um download de dado e você quer saber naquele dia, aquele determinado usuário, quais outras ações ele fez relacionado aos serviços Databricks SQL, Notebooks ou Unity Catalog. E aí, se a gente executa essa consulta aqui, ó, eu consigo já trazer no detalhe, ordenado aqui por hora, né, o que o usuário fez naquele dia. Então, olha, ele começou usando, ele listou catálogos no Unity, depois ele criou um notebook, renomeou o notebook, depois ele atachou esse notebook em um cluster para usar esse notebook. Depois ele usou o Unity de novo, ele listou alguns catálogos, enfim, ele listou as tabelas de sistema naquele dia. E por aí vai, ó. E você consegue rastrear tudo que o usuário fez na sequência que ele foi realizando ali as ações. Você consegue saber exatamente tudo. Você consegue ver qual tabela, o get table, qual tabela que ele leu, qual tabela que ele não leu, enfim. Você consegue fazer uma investigação detalhada. Qual foi o horário que ele ligou ou que ele desligou o cluster? Olha que interessante. Um start no endpoint, um stop no endpoint, enfim. Então você consegue ver ali tudo no detalhe, tá, pessoal? Muito bom. E aí, eu também, né, avançando aqui, eu poderia fazer uma consulta do tipo. Opa, eu poderia fazer uma consulta aqui do seguinte tipo: qual usuário consultou qual tabela e quantas vezes? É uma consulta muito comum também, né? Clécio, né? Eu consigo saber quais tabelas estão sendo acessadas e por quais usuários? Você consegue saber quais tabelas estão sendo acessadas, por quais usuários e mais do que isso, quantas vezes essas tabelas estão sendo acessadas. Então você consegue ir além. Beleza, e quantos acessos eu estou tendo nessa tabela?
Quantos acessos eu estou tendo por mês? Quantos acessos eu estou tendo por dia? Existem tabelas que não estão sendo acessadas? Então você consegue saber tudo isso. Mas claro, aqui basicamente eu fiz uma query também que eu estou pegando o e-mail do usuário, eu estou pegando o tipo de operação que foi executado na tabela, nesse caso é uma operação de leitura, eu estou pegando aqui o nome da tabela e eu estou fazendo um count, né, da quantidade de vezes que essa tabela foi lida. Estou pegando essas informações do System Access Audit, da tabela de auditoria, e o nome da ação é Generate Temporary Table Credential, ou seja, sempre que eu vou ler uma tabela eu preciso gerar, essa ação é acionada, de geração de uma credencial temporária, claro, caso o usuário tenha acesso a essa tabela. Então só vai acontecer essa ação se o usuário tem acesso. Aí ele vai conseguir ler, aí vai ser logado aqui como essa geração de credencial temporária. E aí, basicamente, eu estou pegando tudo que o nome da tabela não é nulo, a operação de leitura na tabela, e eu estou agrupando por e-mail, operação, nome da tabela, e estou ordenando por quantidade de leituras, né, de forma decrescente, para eu saber quais tabelas estão tendo mais acessos, estão tendo mais leituras. E aqui eu tenho exatamente isso, pessoal. Olha, o usuário dados nas alturas, ele leu essa tabela aqui 100 vezes. Essa outra tabela 42 vezes, 34, tal, 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 e eu consigo ver aqui todas as tabelas do ambiente que eu fiz algum tipo de leitura. Poderia filtrar isso aqui por data? Claro, por data, por horário, por dia da semana. Você poderia fazer qualquer filtro, inclusive poderia criar aqui uma visualização, né? Você poderia inclusive vir aqui e falar, olha, eu quero saber, né? Quero pegar aqui o nome da tabela e eu quero saber, por exemplo, por quantidade, né? Se a minha tabela, enfim, está sendo lida ou não está. Ou eu poderia pegar até aqui um gráfico do tipo de pizza, por exemplo, e aí eu consigo ver quais tabelas estão sendo mais acessadas em termos de percentual, enfim. Então aqui basicamente você consegue, inclusive, né, criar aqui visualizações gráficas para analisar melhor essas informações. No nosso caso, eu estou deixando como uma tabela. Aqui no Databricks você também tem a capacidade de criar dashboards. E esses dashboards, você poderia criar um dashboard de governança, onde você, né, todas essas informações que eu mostrei aqui em queries, você poderia ter filtros, né, onde você conseguiria já de forma automatizada buscar as informações, fazer filtros e já modificar, sensibilizar todas essas análises de uma vez só em um painel de dashboard. Bom, basicamente, eu queria mostrar essas queries aqui, apresentar essas queries para vocês. Claro que isso aqui é só uma amostra, né, de tudo que pode ser feito. Você viu ali que dentro dos logs de auditoria existe uma infinidade de possibilidades de análise que você pode fazer, porque todos os serviços ali dentro da plataforma Databricks, eles geram logs e eles são monitorados. Esses logs são gerados nessas tabelas de sistemas e ali, com uma query simples, você já consegue analisar essa informação. Não é log que é gerado em arquivo, né, em formato semi-estruturado, que depois você tem que fazer ali uma análise da NASA para conseguir fazer parsing desses dados e trabalhar com eles. Aqui não. As tabelas já são geradas, os logs já são gerados em tabelas. Você com queries SQL você consegue investigar esses logs. Através do Databricks SQL você consegue investigar esses logs. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de me seguir aqui no canal, né? Se você não é um seguidor, se você ainda não está seguindo o canal, não deixe de seguir o canal. E também, se você gostou aqui do conteúdo, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, enfim, para que você também consiga ajudar outras pessoas. Muito obrigado pela audiência e até um próximo vídeo.